amores meus, hoje terça-feira, né? Hoje é aula de português, tá? 26/5/2020, nós vamos ver hoje o capítulo 5, tá? Do livro de português, módulo 2, tá, pessoal? Português, capítulo 5, na página 34, palavras versus emoções. Vamos seguir aqui o cronograma que a tia fez. Texto, gente grande, páginas 36 a 38, já com a atividade, tá? A interpretação de texto. Vivendo a poesia diariamente. Deixa eu colocar esse pinguinho aqui, que eu tinha esquecido. Página 39, aí vem o estudo da língua, variação linguística geográfica nas páginas 40 a 43, tá? Então, vocês já vão fazendo aí um estudo individual, já se familiarizando com o texto, já entrando no texto para vocês poderem realizar as atividades. E em seguida, daqui a pouco a gente volta com as correções, tá certo? Забуду и на любимая моё, твоё имя и на любимая моё. Oi, agora a gente vai voltar com as correções, aprofundamento do texto, tá certo? Vamos lá. Na página 36, o texto gente grande, né? A gente tem o início de conversa aqui. Os mais variados temas podem ser abordados em um poema. Os poemas podem nos divertir, ensinar e emocionar. Ah, você gosta de ler poemas? Por quê? Tem algum poema preferido? Poeta preferido? Comente. É com vocês. Que emoções já sentiu ao ler um poema? Compartilhe suas experiências com a turma. Compartilhe aí com a pessoa que está aí perto de você, tá certo? Ou depois a gente conversa. Depois a gente conversa quando voltarmos às aulas sobre essas experiências de vocês, tá? Agora leia o poema a seguir, gente grande. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas também quem come rapa fica burro. Que delícia! Um bolo saído do forno, mas o bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão enche a barriga da gente de bichinhos. Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é tão bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo. Foi assim que virei gente grande. Não é legal? Texto muito bacana. Agora vamos passar para a 37, que tem assim, pessoal. A autora, né? Vânia Amarante. A autora do poema que você leu nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Publicou seu primeiro livro, Marginal, em 1980, e outros, alguns anos depois. Seus poemas são marcados pelas lembranças da infância de uma cidade do interior. Interpretação oral. Eu vou perguntar e aí você pensa aí do outro lado e responde. O que você achou do poema Gente Grande? Que sensações e sentimento ele despertou em você? 2. Cite algumas atividades que você realiza atualmente que os adultos dizem ser perigosas, né? O que é que vocês fazem, gostam de fazer, que os adultos dizem, os pais de vocês dizem que não é muito bom fazer, mas mesmo assim vocês querem fazer ou até fazem, né? Vamos lá. Continua na interpretação escrita agora. Primeira questão, sublime no poema Gente Grande, os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. Então vamos para 36. Aí, ó, o primeiro verso. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom. Chupar manga nas grimpas da mangueira era uma beleza. Rapar o tacho de goiabada era ótimo. Que delícia um bolo saindo do forno. Beber água na bica e andar de pé no chão. Que beleza as manhãs de inverno ageada. Amassar barro era tão bom. São esses os versos que vocês irão sublinhar, tá certo? 2. Assinale a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Nós temos duas opções. Expressões como era tão bom, era uma beleza e era ótimo mostram que as lembranças da infância eram boas. A pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo. Qual é, pessoal, das duas? Qual é que vocês vão marcar? Expressões como era tão bom, era uma beleza e era ótimo, mostram que essas lembranças da infância eram boas. São essas que vocês irão marcar, certo? Terceira questão. Cada linha de um poema é chamada de verso e o conjunto de versos forma uma estrofe.
Indique os quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofes do poema Gente Grande. Então, quantos versos nós temos no poema? 16 versos. E quantas estrofes? 2 estrofes. Certo, pessoal? Adiantando, passando para 38. Na 38 tem assim, quarta questão. Rima é semelhante, é a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda. Esse poema apresenta rimas? Em sua opinião, por que isso acontece, pessoal? Esse poema apresenta rimas? Não, pois o poema não precisa apresentar rimas e não tira a beleza dele, ele não deixa de ser poema, certo? Obrigatoriamente o poema não precisa apresentar rimas, certo? Aí fica a critério do autor, que está lá na sua fonte de inspiração e vai vindo e vai aparecendo as palavras, e aí pode ou não aparecer rima, mas mesmo assim ele não deixa de ser bonito se não tiver, certo? Então vamos lá. Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos organizados em estrofes e pode ou não apresentar rimas, eu acabei de falar. Quinta questão. Releia os 4 primeiros versos desse poema. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Que palavra desse trecho apresenta a ideia de oposição? Qual é a palavra? A palavra mas, certo? Assinale na B. Quais as palavras a seguir apresentam o mesmo sentido do que a palavra que você respondeu na questão A? Quais são? Porém, porque ou contudo? O que vocês vão marcar aí? Quais são as palavras que apresentam o mesmo sentido? Porém e contudo, certo? C, item C. A palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema. Por que isso acontece? É a palavra mas, certo? Sim, a palavra mas inicia 6 versos para indicar a oposição da ideia. Quando ele diz assim, gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas perigoso. O sentido de oposição de ideias. Era bom, mas era perigoso, certo? D. Os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Explique. Vamos lá. Eles são todos do mesmo tamanho? Não. O primeiro e o terceiro versos são mais longos, enquanto o segundo e o quarto são mais curtos. E lá embaixo tem assim, os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que os outros, são chamados de versos livres, certo, pessoal? Agora vamos para a 39. Pessoal, na 39, vivendo a poesia diariamente. Na abertura desse capítulo, você refletiu sobre a presença da poesia em diferentes manifestações artísticas durante nossa vida. Passamos repetidas vezes por vários lugares. Esses lugares geralmente são comuns, mas algumas pessoas são capazes de transformá-los em poesia, o que acaba despertando nossa atenção e emoções. Observe a fotografia abaixo da escadaria Selarón, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Essa escadaria aqui, tá? Aí tem assim, embaixo. Você já conhecia ou já tinha visto essa escada em algum lugar? Compartilhe com seus colegas. Eu já tinha visto, né? Há algum lugar pelo qual você costuma passar que chama a sua atenção? Há vários lugares, a tia, né? Em sua opinião, como esse tipo de arte pode mudar a vida das pessoas? Age de várias maneiras, gente. Isso aqui, olha que coisa linda. Super criativo, né? Passa uma mensagem para as pessoas, tá? As pessoas podem, ali eles estão subindo, eles vão contemplando esse visual que é muito legal. Bem, na 40, estudo da língua, variação linguística geográfica, nós temos assim. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é penal. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é avião. Então, são essas variações da língua de acordo com as regiões que nós vamos estudar, certo? Então, vamos lá. Tia, o que é variação linguística geográfica?
os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamados variedades linguísticas geográficas. Nós falamos a mesma língua, mas nós temos expressões ou palavras de mesmo significado, porém de formas diferentes. Tipo amarelinha. Amarelinha, para nós aqui, cearenses, amarelinha é a brincadeira, né? A gente lá joga pedra e vai pulando, né? Já em Maceió, que é pertinho da gente também, aqui no Nordeste, chama-se o quê? Chama-se avião. Para nós aqui é amarelinha, mas é a mesma coisa. Então, primeira questão tem assim. Releia um trecho do poema Gente Grande. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Aí associa as palavras grimpas, rapar e rapa aos sinônimos delas. Escreva-as nos espaços adequados. Então, nós temos aqui raspar, rapar, raspa, rapa, tá? Aí temos aqui cope, cume, topo, grimpas, certo? É o que vocês vão colocar. B. Pinte as palavras que você usa na região onde você mora. Nós temos aqui as palavras e vocês vão pintar. Copa, cume, topo, grimpa, raspar, raspa, rapar e rapa, certo? Aí embaixo tem assim, a palavra grimpa é um exemplo de termos usados apenas em determinadas regiões do nosso país, ou seja, ela não é usada por todos os brasileiros, ok? Agora vamos para a 41. Na 41, lá em cima, tem o conceito que eu acabei de falar para vocês sobre variedades linguísticas geográficas, tá? Aí embaixo tem assim, a pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de formas diferentes em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Essa diferença de pronúncia é chamada de sotaque. Para nós, porta, o São Paulo chama porta, né? Os sotaques revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é falar errado. Uma das razões dessa variação é a influência que nossa língua recebeu das línguas indígenas e africanas e das línguas dos imigrantes, italianos, espanhóis e entre outros, certo? Então, na 41 tem a atividade 1 que diz assim, ó, observe as imagens a seguir e os nomes que os elementos retratados recebem em algumas regiões do Brasil. Depois, contorne a palavra que você utiliza em sua região e escreva, caso não seja nenhuma das opções. Então, nós temos aqui, ó, semáforo, sinaleira, sinaleiro, sinal. A gente usa o quê? Semáforo ou sinal, certo? Aqui, pipa, papagaio, pandorga e quadrado. Aqui é pipa ou arraia, né? Aí nós temos aqui, ó, esse daqui, rotatória, rótula, redondo, rotunda. A gente chama aqui de rotatória, ok? Aqui, mandioca, aipim ou macaxeira. A gente chama aqui de macaxeira, certo? Bem, na 42 a gente tem assim, 2. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Eu vi você deixar cair o papel. Você não cuida da sua vida, guri. Estou cuidando. Esse é o meu planeta, coroa. Né? Ele diz assim, na A, o que você achou da atitude do Armandinho ao chamar a atenção do homem que deixou o papel cair no chão? Por quê? Sua opinião, tá? É pessoal. Na B tem assim, no segundo quadrinho, que palavra o homem utilizou para se dirigir ao Armandinho? Qual foi a palavra pessoal? No segundo quadrinho, a palavra guri, né? C. Se o homem fosse da região onde você mora, ele teria usado a mesma palavra? Por quê? Não, ele teria usado a palavra menino, né? Pense em outras palavras. E são tantas palavras, são tantas expressões que nós temos aqui no Ceará, não é? Pequeno, eu já ouvi algumas pessoas chamando de pequeno, moleque, né? Garoto. Embaixo tem assim, a variedade que se aprende na escola. Na escola você aprende uma variedade da língua que é a usada tanto em livros, jornais e revistas, quanto em conversas mais sérias. Em situações descontraídas, como conversas orais ou escritas entre amigos e familiares, a comunicação pode ser mais livre e pode não corresponder totalmente às regras gramaticais estudadas na escola. Aí vem a linguagem
informal, né? Se bate muito no nosso ambiente escolar, a linguagem formal e a linguagem informal entre vocês, né? Na 43, tem assim: Marcelo é paranaense e se espantou ao saber que a temperatura em sua cidade chegaria a quase 40 graus. Puxa, vai fazer muito calor. No local onde Marcelo vive, o termo puxa expressa espanto. Veja no mapa ao lado as variações desse termo de acordo com as suas regiões. Na Bahia, oxe; em Minas, uai; Rio de Janeiro, caraca; São Paulo, caramba; Rio Grande do Sul, bah, né? Aí A tem assim: quais são as variações para essa expressão de espanto? Em que regiões elas são mais comuns? Certo? Aí vamos lá. Terceira questão da 43. Bah, no Rio Grande do Sul; caramba, em São Paulo; caraca, no Rio de Janeiro; uai, em Minas Gerais; e oxe, na Bahia. Certo? Aqui também existem várias variações. O oxe também é uma característica nossa. B. Qual expressão você utiliza para expressar o espanto ou a admiração? Acabei de falar aqui na nossa linguagem, né? E existem outras, tá? E aí vocês é que vão colocar aí a resposta pessoal. C. Troque ideias com os colegas e reflitam sobre os diferentes modos de falar de acordo com as regiões do nosso país. Em seguida, respondam: podemos dizer que há um modo correto de falar? Não, não podemos, porque cada região tem a sua características e expressões, principalmente por as influências que nós temos das linguagens indígenas, das linguagens africanas e das linguagens dos migrantes, né, trazidas por eles. Nós temos muitas influências. Então, cada região, cada estado, às vezes um estado, vários estados da mesma região têm características linguísticas diferentes, certo? Variações diferentes. Meus amores, por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é geografia, tá? Beijão, até amanhã.